estarei trazendo essa meditação. Eu usei a introdução e comentário do Derek Kidner, da série Cultura Bíblica Cristã, a Nova Vida, e também o comentário da Bíblia de Genebra. Vamos, então, abrir a Bíblia e fazer a leitura. Vitória e domínio. É um salmo de vitória, de ações de graças, de louvor a Deus por uma grande vitória que Deus deu. Deus deu a Davi uma grande vitória e ele expressa, através de uma música, esse salmo ele está escrito aqui no Salmo 18 e também em 2 Samuel 22. É quase a mesma coisa, só tem pouquinhas diferenças, especialmente o verso 1 não tem lá em 2 Samuel, mas tem aqui, Davi acrescentou aqui essa expressão, eu te amo, Senhor, força minha, que não tem lá, mas aqui ele acrescenta, quando ele faz, ele organiza certamente melhor e acrescenta esse verso 1. Então, é a vitória que Deus dá ao seu servo Davi, o domínio, um salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste canto no dia que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Interessante observarmos, antes mesmo da leitura, que é um dia de grande vitória. Deus dá a Davi vitórias dos seus inimigos, só que nós devemos lembrar que não são todos os inimigos. Na verdade, Davi e todos nós só estaremos totalmente livres de todos os inimigos na eternidade, na presença de Deus, quando estivermos com o corpo glorificado. Aqui nós lutaremos, continuaremos lutando, apesar de sermos mais que vencedores em Cristo, mas a luta na vida é real, para Davi e para nós. Mas, ainda assim, Deus lhe deu grande vitória contra Saul. Historicamente falando, é um período anterior à coroação de Davi. Então, era naquele tempo que ele estava fugindo de Saul, ele ainda não tinha sido coroado rei, né? Tempos de dificuldades, tempos difíceis, que as promessas de Deus ainda não tinham se cumprido totalmente na vida dele, e ele estava vendo de longe, mas confiando no Senhor. Era esse tempo de espera da coroação. E ali Saul tentando matá-lo, e vários inimigos ali estavam tentando destruir a Davi. Então, nós veremos, seguirei aqui o comentário da Vida Nova, a sequência que ele traz, verso 1 a 3 é o refúgio, Deus é refúgio, versos 4 a 19, o salvamento, o livramento de Deus, versos 20 a 30, o seu caminho é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, 31 a 45, a vitória e fuga desordenada, e no final, 46 a 50, a doxologia. Vamos fazer a leitura, então, nesse contexto. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou.
Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, de sua boca dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um monto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, tirou-me, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submete povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários, me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor,
e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado porque a vitória que deste a Davi, o Senhor também nos deu, no descendente de Davi, em Cristo. Nós vencemos todos os nossos inimigos, Senhor. E nós pedimos que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou falar um pouco só dos versos primeiros. Depois a gente continua estudando esse mesmo salmo. Então, versos 1 a 3, Deus como refúgio. No verso 1, quando Davi diz, eu te amo, ó Senhor, força minha, que expressão maravilhosa, de gratidão. Seus inimigos caíram e a resposta dele é, Senhor, eu te amo, tu és a minha força. Isso demonstra intimidade, intensidade também de amor. Davi amava muito a Deus e tinha intimidade com esse Deus, que é algo que nós devemos desenvolver. No canto, o cântico, ele serve para a gente demonstrar nosso amor a Deus, nossa gratidão, nossas orações. E aqui Davi coloca em palavras, em poesia, o seu coração, o amor que ele tinha a Deus, intenso. Ele conhecia e amava esse Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Versos 2, 3, nós temos aí o louvor a Deus como Salvador. O Senhor é minha rocha, né? Ele usa essas palavras tão importantes que mostram proteção. Deus era a proteção de Davi. Ele diz que Deus era rocha, cidadelo, libertador, rochedo, refúgio, escudo, força da minha salvação, meu baluarte. Tudo isso mostra que Davi confiava em Deus e teve vitória. Deus protegeu Davi de Saul e de todos os seus inimigos, até mesmo o filho, em algum momento Absalão, lá em 2 Samuel nós vemos ali perseguindo o pai, aquelas lutas familiares. Deus deu vitória a seu servo. Então, Davi aqui expressa num cântico, Deus é minha proteção, Deus é o libertador de Davi. Quando ele fugia de Saul, algumas vezes ele procurava refúgios em cavernas e também nos rochedos dos rios secos. E aqui ele diz, Senhor, tu és o meu verdadeiro refúgio. O Senhor é a verdadeira rocha, mais do que uma caverna, mais do que aqueles pedregulhos do rio que tinham um buraco, ele se escondia. Ele estava dizendo, Deus é minha maior segurança. Se Deus não me guardar, essa caverna seria inútil para me livrar. Nós vemos também versos seguintes, 4 a 5, a angústia que Davi passou. E ele invoca o Senhor nessa hora. Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado. Verso 3, e serei salvo dos meus inimigos. 4 e 5, laços de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. 6. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Eu vou comentar somente até o verso 7. Então, meus irmãos, nós vemos aí essas palavras, versos 4, era tão grande a dificuldade que Davi passou, que ele diz que laços de morte o cercaram. Torrentes de impiedade se me impuseram terror, cadeias infernais. Então era algo muito sério, muita luta, o mal, é como se o mal, a guerra espiritual ali estivesse sobre Davi, que tanta luta para ele chegar ao trono. Ele tinha sido ungido na adolescência, teve que esperar anos, né? Ainda não tinha chegado, era como se houvesse o mal que não queria que ele chegasse ao trono. Então ele expressa aqui o que ele sentia, que sentimentos terríveis.
E ele compara, e nós podemos comparar, melhor dizendo, quando nós vemos outras expressões bíblicas, como em Jó 36:8, lá fala sobre cordas de aflição. Era tão grande a aflição, né, como se fosse cordas de aflição, laços de morte. Nós podemos comparar, como o comentarista nos orienta, ao texto de Oséias 11:4, que diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. É esse contraste, né? Enquanto o inimigo ele tenta nos destruir com suas cordas infernais, cordas de aflição, laços de morte, Deus nos defende com laços de amor. Deus nos atrai pelo seu amor. O inimigo não tem poder de nos destruir, por mais que ele queira. Laços de morte. O comentarista, ele falou, essa expressão, ela significa, como se fosse tentáculos da morte. Queriam arrastar Davi para baixo, né? Eu fiquei imaginando como um animal marinho, um polvo, por exemplo, com seus tentáculos. O comentarista mostra isso, que às vezes o inimigo quer nos pegar de todos os lados com seus tentáculos, mas Deus nos defende. Se não fosse Deus, ele nos pegava mesmo, pelas suas artimanhas, pelos seus laços mortais, laços de morte, torrentes de impiedade. Me impuseram terror, ele tinha terror. Torrentes de impiedade representam e eram poderes do mal contra Davi e da morte. Eram comparados a um dilúvio devastador de maldade. Era como se ele sentisse um dilúvio sobre ele, querendo destruí-lo. Então, nessas lutas, ele invoca o Senhor. Invoquei o Senhor, diz o verso 6. Na minha angústia, invoquei ao Senhor. Mostrando que é assim que nós somos fortalecidos. Invocando, buscando, crendo, louvando, esperando no Senhor. O verso 3 diz: invoca o Senhor, digno de ser louvado. O 6, na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo me ouviu a voz, o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então Deus ouve, o clamor nosso penetra os ouvidos de Deus. O templo em Jerusalém era o lugar onde a glória de Deus estava. Então aquele que fizesse a oração, Daniel fazia orações, né, lá da Babilônia, voltado para Jerusalém, né? Era uma promessa, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus. Então, hoje nós não precisamos nos voltar para Jerusalém, mas temos Cristo, aquele que rasgou o véu, nós podemos invocá-lo. Hoje aqui estamos fazendo isso, invocando, adorando, e seremos salvos também dos nossos inimigos. Fomos, na verdade, já salvos através de Cristo Jesus. Esse salmo ele traz essa ideia. Davi está aqui agradecendo a Deus pela certeza que ele tinha que Deus ia conduzir os seus descendentes, que Deus ia conduzir o seu reinado, que chegaria até Cristo. Então é uma celebração de Davi, a certeza que Deus iria manter o seu descendente no trono, que era Cristo. Davi aqui nesse salmo já agradece por isso. Vamos finalizar por aqui. Só mencionar brevemente no verso 7, quando diz: quando Deus falou, a terra se abalou, verso 7, tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Então, esses fundamentos dos montes, né, representa tudo que está firme e estabelecido nesse mundo. Então, quando Deus fala, toda a terra se derrete, toda a terra tem que se calar diante dele. Todos os inimigos se dobram diante de Deus. Vamos fazer mais uma oração, finalizando por aqui, inclusive a nossa transmissão. E os que estão aqui presentes, nós convidamos para mais uma oração aqui logo após a oração. Oremos. Senhor,
Tu és o mesmo Deus de Davi, o Deus nosso Salvador, nosso Libertador, que quando te clamamos na angústia, te invocamos, o Senhor nos ouve. E nós te louvamos por isso, Senhor. Clamamos, invocamos a Tua bênção, a Tua misericórdia. Livra-nos dos nossos inimigos, Senhor. Destrói nossos inimigos. Livra-nos do mal, como livraste a Davi. Nós te damos ações de graças. O Senhor nos tem livrado dia após dia. O Senhor nos tem abençoado. E por isso também te agradecemos nessa noite. Abençoa esta igreja, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país. Livra-nos de todos os inimigos, Senhor. Livra-nos do mal, como nação, como cidade, como igreja, como teu povo, como família, individualmente. Queremos estar seguros em Ti. Em nome de Jesus. Amém. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.